bem-vindo de volta ao Alimentos sob a Lupa. Como sabem, aqui trazemos a verdade das etiquetas e rótulos à luz do dia. Antes de começarmos, não se esqueça de subscrever o canal e de me deixar nos comentários a sua opinião sobre o tema de hoje. Vamos a isso. Já alguma vez entrou no supermercado, pegou numa cuvete de carne de vaca ou de porco e se perguntou por que razão o preço era suspeitamente baixo? Já comprou carne que dizia no rótulo ser fresca, mas após apenas 24 horas no frigorífico, começou a ganhar uma cor cinzento esverdeada e a emanar um cheiro estranho, embora a data de validade fosse dali a vários dias? O que vai ler a seguir não é uma teoria da conspiração, mas sim o resultado de uma análise dura ao mercado de distribuição em Portugal. Por trás das prateleiras brilhantes e dos descontos massivos, esconde-se um mecanismo que o engana a cada passo. Falamos do fenômeno da carne zombie, produtos que normalmente deveriam ter ido para o incinerador, mas que, através de uma tecnologia química e logística duvidosa, chegam diretamente ao seu carrinho de compras. O sistema zombie dos importados duvidosos ao seu prato. Em Portugal, o mercado da carne é um quebra-cabeças gigante de importações. Sejamos sinceros, uma grande parte da carne de vaca e de porco que encontra nas grandes cadeias de distribuição, como Lidl, Continente, Pingo Doce, Auchan ou Intermarché, não provém de quintas locais, ao contrário do que sugerem subtilmente as embalagens com design tradicional, ou o marketing que enfatiza a imagem de criadores felizes. Documentos de controlo e relatórios do período entre 2024 e 2026 revelam um método cínico de operação. A carne congelada, trazida de países extracomunitários ou de armazéns europeus, onde esteve meses, por vezes anos a fio, é transportada para unidades de processamento fantasma. Aqui o processo é industrial, mas extremamente nocivo. Os pedaços são descongelados à força em água quente. Este procedimento destrói completamente a fibra muscular. A carne perde a sua estrutura celular, torna-se esponjosa e perde os seus sucos naturais. Depois, para compensar a perda de massa e o aspecto inestético, são introduzidas soluções químicas de melhoramento, nitritos, polifosfatos e soluções salinas que forçam a carne a reter água como uma esponja. O resultado? Um produto que parece fresco e úmido, mas que perde 30% a 40% do seu volume assim que o coloca na frigideira. Quando cozinha esta carne, ela não doura corretamente, mas simplesmente ferve no seu próprio suco, uma mistura de água injetada, conservantes e proteínas degradadas. Análise das grandes cadeias. O que se esconde por trás das ofertas? Vamos analisar os principais operadores em Portugal sob o prisma do seu comportamento na prateleira. É preciso compreender que os supermercados funcionam como grandes distribuidores. Eles compram à tonelada aos processadores e, devido à pressão para terem os preços mais baixos, aceitam frequentemente padrões de qualidade duvidosos. Os supermercados de desconto e proximidade, mini preço, Pingo Doce. Aqui, a pressão no preço é levada ao extremo. Quando vê 1 quilo de perna de porco a preços de dumping, tem de compreender que alguém pagou a diferença. Muitas vezes, trata-se de carne proveniente de animais criados em explorações pecuárias industriais sobrelotadas, onde os antibióticos são administrados de forma preventiva e não curativa. Os consumidores relatam constantemente que apenas um dia após a compra, a carne desenvolve uma textura gelatinosa. Esta é a assinatura das bactérias que já começaram a decompor a proteína animal. Além disso, no caso destes operadores, a rotação de estoques é tão rápida que o controle de qualidade se torna uma formalidade estatística e não uma verificação rigorosa. Lidl, embora se promova pela qualidade dos seus produtos, análises laboratoriais efetuadas recentemente em lotes de carne fresca mostraram valores no limite máximo de contaminação bacteriana. O problema não é necessariamente a cadeia de supermercados em si, mas sim os seus fornecedores, que entregam volumes gigantescos a preços impossíveis de obter através de métodos éticos. A carne resultante é mole, cheia de gordura de origem incerta e com uma densidade proteica reduzida. É, na prática,
um produto ultraprocessado mascarado de carne crua. Quando compra carne em promoção, deve perguntar-se: por que razão o preço desce tanto? A resposta é quase sempre: porque esse produto se aproxima do fim do seu ciclo de vida comercial. Continente e Auchan. Estes gigantes utilizam uma técnica chamada ambiguidade controlada. Olha para o rótulo e vê produzido em Portugal ou embalado em Portugal. Mas atenção, isso significa apenas que foi cortado ou embalado cá. A origem da matéria-prima pode ser em qualquer parte do globo, desde explorações na América do Sul até matadouros no leste da Europa. Em testes realizados em produtos preparados, hambúrgueres, almôndegas, salsichas frescas, descobriu-se uma quantidade alarmante de emulsionantes e nitritos. Estes são adicionados não pelo sabor, mas para colar os restos de carne que nunca passariam nos testes de qualidade premium. Ao consumir estes produtos, expõe-se a substâncias que, a longo prazo, podem desencadear problemas de saúde graves. Estratégias de manipulação do consumidor. A indústria aprendeu a enganar o seu olho. Eis como jogam com a sua mente e como é direcionado subtilmente para escolher o produto deles. As embalagens opacas. Já reparou que cada vez mais cuvetes têm margens coloridas ou rótulos gigantes posicionados estrategicamente? Estes são utilizados para cobrir as zonas onde a carne começa a oxidar, ou seja, as áreas onde a carne fica acastanhada ou cinzenta. A iluminação especial. Nas seções de talho dos grandes supermercados, a luz não é branca, mas tem uma tonalidade cor-de-rosa/avermelhada. Esta luz está regulada numa frequência que acentua as cores quentes. Quando chega cá a casa e tira a carne da embalagem sob a luz da cozinha, ela parece completamente diferente. Esta é uma forma psicológica de lhe induzir a percepção de que o produto está mais fresco do que na realidade está. As denominações vagas, preparado de carne, especialidade de bovino ou hambúrguer caseiro, são sinais de alarme. Se o produto contém mais do que um único ingrediente, significa que é um produto industrializado, porque haveria alguém de colocar sal, amido, destrose ou conservantes num pedaço de carne se este fosse verdadeiramente fresco? Não, amigo. Por que é que o sistema está cego a estas práticas? O grande problema em Portugal é que o sistema de controlo é muitas vezes reativo e não preventivo. Os inspetores verificam os papéis, verificam se a temperatura nos frigoríficos está conforme, mas raramente analisam a qualidade celular da carne ao microscópio. Existiram escândalos no passado em que toneladas de carne foram rotuladas novamente e vendidas como frescas depois de terem sido descongeladas. As autoridades descobriram que os matadouros e os grandes entrepostos têm a capacidade de lavar a origem da carne. Quando compra carne de má qualidade, não paga apenas por água e aditivos, paga com a sua própria saúde. As inflamações crônicas, as alergias e a resistência aos antibióticos estão frequentemente ligadas de forma direta ao que colocamos no prato. Os animais criados em condições desumanas recebem grandes quantidades de antibióticos para sobreviver, e esses resíduos vão diretamente para os seus músculos e depois para o seu prato. Como se proteger? As 4 regras de ouro não está indefeso perante este sistema. Pode tornar-se um comprador informado e pode forçar o mercado a mudar através das suas escolhas. Eis como reconhecer a manipulação e como escolher corretamente. 1. Regra da rastreabilidade total. Um rótulo honesto deve dizer-lhe claramente onde nasceu o animal, onde foi criado, onde foi abatido e onde foi desossado/cortado. Se no rótulo diz apenas origem UE ou país de proveniência, Portugal, mas sem o resto dos detalhes, está perante carne de recolha, ou seja, uma mistura de proveniências. Evite estes produtos se quiser saber o que está ao comer. 2. O teste do preço. Seja realista e aprenda a fazer contas. A carne de vaca produzida de forma ética, com alimentos naturais e respeitando os tempos de crescimento naturais, não pode custar uma ninharia por quilo. Se o preço é excessivamente baixo, significa que o animal foi criado em linha de montagem com hormonas, estimuladores de crescimento e antibióticos. Quando compra barato, na verdade,
está a pagar uma taxa oculta para futuros problemas de saúde. 3. Regra da lista de ingredientes. A carne fresca, lombo, perna, acém, carne picada simples, tem uma única lista de ingredientes. A carne. Se ler no rótulo água, sal, dextrose, nitrito de sódio, estabilizadores, fosfatos, ascorbato de sódio, então não está a comprar carne, mas sim uma combinação química à base de carne. Deixe-a na prateleira. Se quer carne picada, compre um pedaço de peça inteira e peça ao talhante para picar à sua frente. 4. Compre diretamente na fonte. A melhor solução, a longo prazo, é procurar talhos locais, mercados com certificação sanitária veterinária ou pequenos produtores que vendem a sua mercadoria diretamente. A carne comprada diretamente ao produtor não precisa de conservantes, porque não tem de resistir 3 semanas num entreposto frigorífico. A importância do consumo responsável. Da próxima vez que entrar num supermercado, olhe para além das promoções, verifique a textura, leia o rótulo com atenção e, o mais importante, pergunte-se: se eu estivesse lá, na exploração onde este animal foi criado, comeria isto? Se a resposta for não, pouse a cuvete. O lucro das grandes cadeias de distribuição não deve ser mais importante do que a sua vida ou a da sua família. Seja crítico, seja informado e apoie os produtores que são transparentes. Da próxima vez que for às compras, aplique este filtro: carne igual a um único ingrediente. Se for mais do que isso, é uma mentira artisticamente embalada. Além disso, devemos estar atentos à forma como cozinhamos. Cozinhar a carne corretamente, a temperaturas adequadas, pode destruir muitas bactérias, mas não consegue eliminar as substâncias químicas, os conservantes, os nitritos, os antibióticos, que foram injetadas no tecido da carne. Estas permanecem lá e são ingeridas pelo nosso organismo. É um ciclo perverso no qual estamos presos, mas que podemos interromper pela simples ação de deixarmos de comprar produtos de má qualidade. A indústria baseia-se na ignorância. Quando um supermercado vê que certos produtos do tipo zombie não se vendem, será forçado a mudar de fornecedores. O poder do consumidor é a maior arma contra este sistema. Não deixe que os anúncios e as cores brilhantes da loja lhe ditem a dieta. Tenha cuidado com os pequenos detalhes, com as nuances na carne e com a longa lista de ingredientes nas embalagens de carne picada ou preparados. A sua saúde começa com o que escolhe colocar no carrinho de compras todas as semanas. O papel das autoridades e o futuro das regulamentações. É imperativo que as autoridades em Portugal tomem medidas muito mais drásticas no que diz respeito às inspeções. Atualmente, os controlos são muitas vezes anunciados, o que permite aos operadores econômicos ocultar as provas comprometedoras. Seriam precisos controlos surpresa, rigorosos, que incluíssem análises laboratoriais complexas e não apenas verificações visuais ou de temperatura. A transparência é a chave. As pessoas têm o direito de saber o que comem, mas ainda deveria existir legislação que obrigasse os comerciantes a declarar claramente se um produto foi descongelado, independentemente do quão processado tenha sido. O consumidor merece os padrões de segurança mais elevados. Não podemos aceitar que o mercado seja o destino de escoamento de produtos que não cumprem os padrões de qualidade mais exigentes. Um desafio para cada um de nós. No final, a responsabilidade pertence-nos. Cada um de nós pode fazer uma pequena mudança. Da próxima vez que optar por não comprar a carne barata e suspeita do supermercado, optando por uma variante mais limpa, está a enviar um sinal ao mercado. Se milhões de pessoas fizerem o mesmo, a indústria será forçada a adaptar-se. Não é um caminho fácil, mas é um caminho necessário para a nossa saúde a longo prazo. Não nos esqueçamos de que o alimento é o combustível do nosso corpo. Se o alimento estiver contaminado com substâncias químicas desnecessárias, o nosso corpo irá sofrer com o tempo. Não se trata de ficarmos paranoicos, mas sim de nos tornarmos informados. A informação é a nossa única defesa num mundo onde o lucro é frequentemente colocado acima da saúde dos cidadãos. Esteja atento, permaneça vigilante e, acima de tudo,
Escolha sempre a qualidade em detrimento da quantidade ou do preço baixo. É um investimento na sua saúde, que dará frutos no futuro. Em vez de comprar 3 quilos de carne duvidosa, mais vale comprar um único quilo de qualidade superior. O seu corpo vai agradecer-lhe e a sua saúde será muito mais estável a longo prazo. Esta é a realidade que muitos tentam esconder sob rótulos coloridos e ofertas irresistíveis. No entanto, agora já sabe a verdade. Tem o poder de mudar isto através de cada escolha que faz na caixa registradora. Interrompa o ciclo, decida por si próprio, com os olhos abertos e com uma compreensão clara do que se esconde sob as embalagens brilhantes. Obrigado por assistir. Se considerou estas informações úteis, subscreva o canal para não perder as próximas análises e deixe-me um comentário com a sua opinião. Coma informado. Até a próxima!